Fala pessoal, boa tarde, tudo bem? Tranquilo? Vamos lá para a nossa aula de hoje, tá? Hoje a gente vai falar de um teorema muito importante que vai estar na tua prova, que é o teorema do valor médio, tá bom? Na aula anterior nós falamos de alguns resultados super importantes, né? A gente falou, por exemplo, do teorema de Weierstrass, nós falamos também do teorema de Fermat, né? E a gente falou sobre o método do intervalo fechado, que é aquele método para você encontrar os valores absolutos de uma função, desde que ela seja contínua em um intervalo fechado. Você consegue encontrar os valores absolutos dela. Se ela for contínua em um intervalo fechado, o teorema de Weierstrass garante que ela vai possuir um máximo e um mínimo nesse intervalo, né? E daí a gente comparando com os valores da função nos pontos críticos, que são os possíveis pontos de máximo ou de mínimo da função, né? A gente compara os valores da função nos pontos críticos e os valores da função nos extremos do intervalo. Então, em um desses valores, a gente vai ter o valor máximo e o valor mínimo da função, né? É isso que nos diz o método do intervalo fechado, que eu falei que vai estar na tua prova também. Tá bom? Uma questãozinha bem tranquila, te dá uma função, te dá um intervalo e te pedir os valores máximo e mínimo da função. Tá? Então é treinar isso daí. E na aula de hoje a gente vai falar do teorema do valor médio, que é um teorema muito importante, tá? Como vocês vão ver posteriormente, a gente vai utilizar ele mais à frente também. Então, sobre ele que nós vamos falar, tá? Então, só uma revisão. Alguns resultados da aula anterior que nós vimos, tá? Primeiro, teorema de Weierstrass, tá? Que a gente falou. Se a função for contínua, é um intervalo fechado, AB, então com certeza essa função vai assumir um valor máximo e um valor mínimo absolutos em alguns números C e D desse intervalo. Então vai existir esses dois pontos no intervalo AB que vão ser o valor máximo ou mínimo, na verdade, o máximo e mínimo absolutos da função. Tá? E o teorema de Fermat também, né, que nos diz isso daí. Se eu sei que a função tem um máximo ou um mínimo local em um certo ponto do domínio dela, e a derivada da função desse ponto existir, então com certeza eu sei que essa derivada vai ser zero. Nós vimos o teorema de Fermat. E aí a gente tem que ter cuidado com o teorema de Fermat, que a gente tem que seguir as hipóteses para chegar na conclusão da tese. Eu sei que ela tem máximo ou mínimo, e eu sei que a derivada existe. Então, eu sei que a derivada vai ser zero nesse ponto. Agora, nós vimos exemplos na aula anterior de funções que, por exemplo, têm um máximo ou um mínimo em um certo ponto, né? Mas a derivada no ponto nem existe. Aí parece que contradiz o teorema de Fermat, mas não, né? Porque ele diz que a derivada tem que existir. Nesse caso, exemplo que a gente viu na aula anterior, função módulo de x, né? Ela tem um mínimo absoluto ali no ponto x igual a zero, mas ela não é derivável em x igual a zero. E isso, portanto, não contradiz o teorema de Fermat. E nós vimos também que pode ter casos em que a derivada é zero em um certo ponto, mas esse ponto não é nem ponto de máximo, nem ponto de mínimo. Como, por exemplo, a função x ao cubo. A função x ao cubo em x igual a zero, o valor da derivada em x igual a zero é zero. Mas o x igual a zero na função x ao cubo não é nem máximo, nem mínimo. A gente vai ver mais à frente que é um ponto de inflexão. Tá bom? Então, tudo isso a gente viu na aula anterior, fizemos vários exercícios e tal. Então, foram esses os resultados, tá? E aí, na aula de hoje, a gente vai começar por esse teorema, tá? Que é o teorema de Rule. É um teorema muito importante. E, através dele, a gente vai chegar no teorema do valor médio, tá? O que está dizendo aí o teorema de Rule para a gente? O teorema de Rule. Deixa eu anotar aqui. Então, observem lá. Ele diz o seguinte, ó. Seja f uma função contínua que satisfaça as seguintes hipóteses. F é contínua no intervalo fechado AB, no fechado AB. Tá?
f é derivável, ela é derivável no intervalo aberto, AB. E as imagens dos extremos do intervalo AB pela função f são iguais. Se você tem uma função contínua em um intervalo fechado, derivável em um intervalo aberto, e as imagens dos extremos desses, pela função f, dos extremos desse intervalo são iguais, então o teorema de Rulli nos diz, olha lá, ele nos diz que com certeza vai existir um ponto C no interior do intervalo AB, tal que a derivada da função desse ponto C vai ter que ser zero. Vamos tentar entender isso, né? O que esse teorema está nos dizendo antes da gente demonstrar ele. A gente vai demonstrar esse teorema. Está querendo dizer o seguinte, você tem uma função que ela está definida em um intervalo fechado. Só que ela é contínua nesse intervalo. Você consegue desenhar ela sem tirar o lápis do papel. E além disso, ela é derivável no intervalo aberto, AB. Desse mesmo intervalo, só que aberto, né? Não significa que ela é uma curva suave, ela não tem bicos, por exemplo, né? Nem ponto de descontinuidade. Mas a descontinuidade já está fora por conta da primeira hipótese, né? Então imagina você desenhando o gráfico de uma função suave e contínua, né? No intervalo AB. E além disso, as imagens dos dois extremos desse intervalo é a mesma. Então, com certeza vai ter algum ponto onde a derivada vai ser zero dessa função. E faz bastante sentido, né? Se eu tentar, por exemplo, esboçar o gráfico de uma função aqui, ó. Nós temos algumas possibilidades. Por exemplo, olha só, imagina que aqui, ó, a função esteja definida nesse intervalo AB aqui, ó. Tá? E, pela terceira hipótese, nós já sabemos que f de A é igual a f de B. A imagem de A é igual à imagem de B pela função f. Tudo bem? Então, eu vou desenhar algumas coisas que podem acontecer aqui, olha. Então, olha só. Por exemplo, o gráfico da função f, ele pode ser o gráfico de uma função constante, sim ou não? Pode ser o gráfico de uma função constante. Nesse caso, ele estará atendendo o teorema de Rulli? Sim, porque a função constante é uma função contínua no intervalo AB? É. Ela é derivável no aberto AB? É. A imagem do A e do B são iguais? É, porque ela é constante. Existe algum ponto no interior do intervalo AB em que a derivada é zero? Existem. Na verdade, existem infinitos pontos, né? Porque a função é constante, então a derivada dela é sempre zero. Então, essa condição aqui atende o teorema de Rulli. Mas ela não precisa ser constante, né? Constante é uma função muito simples. Agora, tenta sair daqui, desse ponto, chegar aqui nesse ponto, mesma altura, né? Porque as imagens desses pontos A e B são iguais. Tenta desenhar o gráfico de uma função contínua e suave, sem que ela tenha um ponto onde a reta tangente nesse ponto seja horizontal, ou seja, que a derivada seja zero. Não tem como, impossível. Posso tentar do jeito que for. Em algum momento vai ter um ponto C em que a reta tangente vai ser horizontal.
E, portanto, nesse ponto aqui, a derivada da função f nele vai ser zero. Ok? Poderia até fazer mais uma possibilidade aqui, ó. Tem várias possibilidades, né? Tem infinitas possibilidades aqui de gráficos de funções com essas características, mas só algumas. Por exemplo, vamos tentar subir, descer e subir, ó. Olha, não tem jeito. Em algum momento vai ter algum ponto, nesse caso aqui que eu estou desenhando, tem dois, né? Tem dois pontos onde a reta tangente é horizontal. E observem que esses pontos, na verdade, eles são pontos de máximo e de mínimo. Pode ser só de máximo, pode ser só de mínimo, mas pode ser de máximo e de mínimo. Tudo bem? Alguma dúvida? Então não tem jeito. Se você pegar uma função nessas condições, sempre vai ter um cara onde a derivada dele vai ser zero. Alguma dúvida, gente? É claro que eu estou te mostrando algumas imagens, algumas possibilidades. Isso aqui não é uma demonstração matemática, tá? Vamos demonstrar esse teorema. A gente quase não demonstra teorema, né, no nosso curso, mas vez ou outra é bom a gente demonstrar um teorema para ficar claro, tá? Por que é verdade, né, esse teorema? Então, para a gente demonstrar esse teorema, a gente precisa fazer o quê? A gente vai assumir que essas três hipóteses são verdadeiras, né? Porque são hipóteses. Né? Então, se isso aqui acontece, eu tenho que mostrar que isso acontece. Se a função é contínua em AB, se ela é derivável em AB aberto e as imagens de A e B são iguais pela função f, então eu tenho que mostrar que vai existir um cara no interior de AB, tal que a derivada nesse cara vai ser zero. Tá? Como é que a gente faz isso? Olha, isso aqui que eu fiz para vocês já é um esboço de demonstração. Né? A gente vai estudar dois casos. O caso em que a função é constante e o caso em que ela não é constante. Tudo bem? Temos dois casos. Primeiro caso. Se f for constante, então a derivada de f vai ser sempre zero para todo x no intervalo AB. Logo, não há o que mostrar. Então, se a derivada é zero para todo x no intervalo AB, então não tem o que a gente mostrar aqui. Eu queria mostrar que vai existir um cara tal que a derivada é zero. Mas se ela é zero para todo mundo, então ela é zero para esse cara em específico. Não tem o que mostrar. Tudo bem até aí? Agora, vamos supor que ela não é contínua. Desculpa, que ela não é constante. Agora, se f não for constante, então o que vai acontecer? Então, preste atenção. Se f não for constante, em algum momento, saindo do A, ela vai ter que ou subir ou descer. Concorda? Ela vai ter algum ponto aqui no interior de AB, que a imagem desse ponto vai estar acima do A, do f de A, ou vai estar abaixo do f de A. Tudo bem? E aí, se ela não for constante, mas ela sendo contínua no intervalo, o teorema de Weierstrass me diz que essa função vai assumir um máximo e um mínimo no intervalo AB. Sim ou não? Tudo bem? Então, vou escrever isso. Se f não for constante, então, como f é contínua em AB, fechado, o teorema de Weierstrass
o teorema de Weierstrass nos garante que F assume um máximo ou um mínimo, né? Na verdade, ela vai ter um máximo e um mínimo. Mas aqui eu vou colocar ou, vocês vão já entender por quê. Ou mínimo em AB. Tá? Eu coloquei mínimo, porque pode ser que ela só suba e depois desça. Se ela só subir e descer, então esse ponto aqui vai ser o máximo e esses dois serão os mínimos da função. Tudo bem? Se ela só descer, aí o ponto aqui de baixo, se ela só descer e depois chegar aqui, o ponto aqui de baixo vai ser o mínimo e esses dois serão os máximos. Agora, se ela subir e descer, como nesse terceiro caso, aí vai ter um máximo e um mínimo, com exceção, sem ser os pontos A e B. Tudo bem? Alguma dúvida? Tá. Então, essa função assume um máximo ou um mínimo, esqueci de escrever, absolutos, né? Máximo e mínimos absolutos em AB. Alguma dúvida até aí? Sim ou não? Não? Agora, olha só. Por hipótese, eu já usei essa primeira hipótese. Certo? Já usei essa primeira hipótese. Por hipótese, a função ela é derivável aqui. Certo? Ela é derivável no intervalo AB. Então, se ela é derivável no intervalo AB, o que isso significa? Que existe a derivada dela em todos os pontos do interior no intervalo AB. Sim ou não? Alguma dúvida? Então, existe a derivada dela em todos os pontos no interior do intervalo AB. Agora, como eu sei, como o teorema de Weierstrass nos garantiu que vai ter um máximo ou mínimo absoluto nesse intervalo, vamos dizer que é um ponto C, e eu sei que a derivada existe para todos os pontos, então o teorema de Fermat me garante que a derivada nesse ponto é zero. O que o teorema de Fermat me diz? Se eu sei que a função tem um ponto de máximo ou de mínimo, e eu sei que a derivada existe, então a derivada nesse ponto é zero. Não é isso que o teorema de Fermat nos diz? Então, o teorema de Weierstrass me garantiu a existência de um máximo ou mínimo absoluto. Vou até colocar aqui, ó, C em AB, né? Vou colocar aqui, C em AB. Tá? Belezinha? Então, já sei que tem um ponto C no intervalo AB que é máximo ou mínimo absoluto. Pode ser os dois, inclusive, tá? Agora, como F é derivável em AB, esse AB aqui é até aberto, deixa eu colocar aberto, né? Que já tem a terceira hipótese que o A é igual a B, como ela não é constante, então o ponto vai ser diferente do A ou do B, né? Então, como F é derivável em AB, então F' de C existe, então existe a derivada do C que está no intervalo AB. E daí, o teorema de Fermat nos garante que a derivada da função nesse ponto que é de máximo ou de mínimo vai ser zero. E aí a gente conclui que a gente ia demonstrar, tá? Então, acabamos de demonstrar o teorema de Rule. Então, qual é a ideia da demonstração? Eu peguei dois casos. Se a função for constante, a derivada dela é zero para todo mundo e aí não tem mais o que demonstrar. Agora, se ela não for constante, como ela é contínua no intervalo fechado, Weierstrass nos diz que vai ter o máximo ou o mínimo dessa função.
Na verdade, vai ter um máximo e um mínimo. Mas como ela não é constante, então ela ou sobe depois do A, ou ela sobe ou ela desce. Né? Ela pode até vir uma parte assim constante, olha. Aqui ela poderia até vir assim, ó, do A até o B. Ela poderia até vir aqui uma parte constante aqui, mas em algum momento ela ia ter que fazer algo do tipo assim, sei lá. Então não tem jeito. Tá bom? Não tem jeito. Então, como ela não é constante, Weierstrass nos garante que vai ter um cara que é máximo ou mínimo absoluto da função no intervalo, AB aberto. Mas como eu sei que ela é derivável no aberto, então a derivada desse cara, como ele está no aberto, a derivada dele tem que existir. E o teorema de Fermat nos diz que se eu sei que a função tem máximo ou mínimo em um ponto, e eu sei que a derivada desse ponto existe, então a derivada desse ponto é zero. E aí acabou a demonstração. Ok? Alguma dúvida? Então, é isso que nos diz o teorema de Fermat, tá? Um teorema muito importante aí. Fermat não, desculpa. Teorema de Rulli, tá? Um teorema muito importante aí pra gente. Vamos fazer alguns exercícios, tá? Desse teorema, tá? O primeiro exercício é esse que vocês veem aí no primeiro exemplo, tá? Ele diz o seguinte: demonstre que a equação x ao cubo mais x menos 1 igual a zero tem exatamente uma raiz real. Então, olha só, esse primeiro exemplo, ele é parecido com alguns exemplos que nós fizemos quando nós vimos que teorema? TVI, Teorema do Valor Intermediário. Tudo bem? Ele é parecido. O que o TVI nos diz? Vocês lembram? Kétia, vai o microfone, diz lá pra gente. Vai lá, diz lá. Diz teu... Não tem problema, eu também não sei exatamente, diz lá. Diz seu nome e curso. Meu nome é Ana Letícia e eu sou do curso de Física. Muito bem, Ana. Pelo que eu me lembro, TVI garante que se nós temos um intervalo A e B, o valor entre A e B vai ter obrigatoriamente um correspondente. Exatamente. Você tem, primeiro, a função tem que ser contínua, né? Sim, a função contínua. Você tem uma função contínua, aí você pega uma reta entre as imagens dos extremos desse intervalo. Então, com certeza vai ter um correspondente nesse valor que você pegou no intervalo, né? E no caso, Ana, por exemplo, se você pega uma função e dois pontos do domínio dela têm sinais opostos, né? Se a imagem de um é positiva, a imagem de outro é negativa. O que significa? Que vai inverter? Inverte o sinal, mas se inverte o sinal, significa que entre eles dois vai ter o quê? Vai ter uma raiz. Isso, uma raiz. Muito bem. Palmas para Ana, gente. Muito bem, Ana. Vai ter uma raiz, né? Beleza. Então, olha só, vamos usar esse resultado. Vamos usar o TVI, tá bom? Então, a gente vai definir primeiro... Oi? Não. A gente vai definir primeiro a seguinte função, ó, x ao cubo mais x menos 1, que é essa função aqui. Resolver essa equação é mostrar que essa função tem exatamente uma raiz. Tudo bem? Só que, não sei se vocês lembram, mas quando a gente usa o TVI, a gente não garante que vai ter exatamente uma raiz. A gente garante que vai ter alguma raiz. Pode ser que tenha uma? Pode ser que tenha duas, três, várias raízes. Ok? Como é que a gente vai mostrar que vai ter exatamente uma? Vamos com calma. Vamos mostrar primeiro que vai ter alguma raiz em algum intervalo aí, tá? Aí não sei se vocês lembram, mas a gente chutava o intervalo, né? Bora chutar algum intervalo em que a imagem de um extremo seja positiva e a imagem do outro extremo seja negativa, tá? Quais são esses? Qual é uma possibilidade, um intervalo aí? E eu já enxerguei um. 0 e 1, muito bem. 0 e 1. Eu vou estudar essa função no intervalo 0 e 1. Olha só. Quando eu calculo f de 0,
vai dar menos 1, né? 0, 0 dá menos 1. E é negativo. Tudo bem? Quando eu calculo f de 1, vai dar 1 mais 1, 2. 2 menos 1 dá 1, que é positivo. Então, vai acontecer alguma coisa desse tipo aqui, ó. Deixa eu desenhar aqui. Uma coisa tipo assim, ó. Eu não sei como é o gráfico dessa função, mas eu sei que no 0 ela dá menos 1. Menos 1. Ela passa aqui. E no 1 ela dá 1. No 1 dá 1. Passa aqui. Eu não sei como é o gráfico dela. Ela pode fazer umas loucuras aqui assim, ó. Mas em algum momento, como ela tem que sair daqui e chegar aqui, ela vai ter que passar pelo eixo das abscissas. Por quê? Porque ela é contínua. Essa função é polinomial e ela é contínua. Vou escrever isso. F é contínua. Tudo bem? Então, como ela é contínua, não importa o zigue-zague que ela vai fazer. Não importa. Mas, em algum momento, ela vai ter que passar no eixo das abscissas para sair desse ponto que é negativo até esse ponto que é positivo. Belezinha? Tá bom? Bom, como ela é contínua, a imagem desse extremo é negativa e a imagem desse extremo é positiva, então, o TVI nos garante que F possui pelo menos uma raiz, no intervalo 0,1, tá? Então, olha só, pelo menos uma raiz. Vou grifar aqui, ó. Ah, pelo menos uma raiz. Na verdade, aqui é aberto, né? Só corrigir. Pronto. Alguma dúvida até aí? Então, a gente já mostrou a primeira etapa, que é verificar que essa função ela tem pelo menos uma raiz. Só que nós queremos, na verdade, mostrar que ela tem exatamente uma. Como que a gente pode fazer isso? E aí, Ana? Supor. Muito bem. Chegar numa contradição. Exatamente, perfeito. Em matemática, a gente faz muito disso. Às vezes você quer mostrar que uma coisa, só existe uma coisa, você supõe que existe mais de uma coisa. Por exemplo, que existem duas coisas daquilo. E aí, através dessa suposição, você chega em algum absurdo, em alguma contradição. Então, se o fato de eu supor que existem duas raízes me dá uma contradição, significa que não existe duas raízes, vão existir só uma. Tudo bem? Alguma dúvida? Então é isso que a Ana falou, a gente vai fazer, tá bom? Então vamos supor, agora suponhamos que f admite duas raízes. Tá? Vamos supor que f admite duas raízes. Duas raízes, bora pegar A e B. Isto é, se A e B são raízes da função f, significa que a imagem da função f nesses dois pontos é zero. Concorda? Significa que f de A é igual a f de B, que é igual a zero. Tudo bem? Alguma dúvida? Lembrando que eu estou pegando duas raízes e, obviamente, eu vou até colocar assim, ó. Vou até colocar assim para não deixar dúvidas,
que A é diferente de B. Posso até tomar B maior que A, sem problema. Estou pegando duas raízes, dois números que são diferentes. Esses dois números são raízes da função. Alguma dúvida até aí? Eu estou supondo que existem duas raízes dessa função. Tá? Olha o que eu vou fazer. Como f é polinomial, a função é polinomial. Então, toda função polinomial é contínua e é derivável. Então, f é derivável no intervalo AB e também contínua, como nós já vimos, né? Mas eu vou citar de novo, contínua em AB. Então, olha só, a minha função f ela é polinomial, portanto, ela é derivável no fechado contínua no fechado e derivável no aberto. Ela é contínua no fechado AB, ela é derivável no aberto AB e as imagens de A e B são iguais. O que eu vou usar? Rule. São as hipóteses do teorema de Rule? A função é contínua no fechado AB, derivável no aberto AB, e as imagens dos extremos A e B são iguais. Então, Rule nos garante que existe algum cara no intervalo AB, tal que a derivada desse cara é zero. Tudo bem? Então, vou usar isso, tá? Então, por Rule, assim, Rule nos garante que existe algum ponto C no intervalo AB tal que o quê? A derivada da função no ponto C é zero, sim ou não? Mas quem é a derivada daquela função no ponto C? Quem é a derivada de x ao cubo mais x menos 1? Vou fazer bem aqui a colinha. Quem é a derivada de f? 3x ao quadrado mais 1. Tudo bem? Quando eu calculo a derivada da função no ponto C, é só substituir o x por c, certo? Então vai ficar 3c ao quadrado mais 1. Então isso aqui significa que 3c ao quadrado mais 1 é igual a zero. Daí eu vou ter que 3c ao quadrado vai ser igual a 1 negativo, menos 1. Daí c ao quadrado vai ser igual a menos 1 sobre 3. E, portanto, o c vai ser igual a mais ou menos a raiz de menos 1/3. Mas isso aqui não pertence ao conjunto dos números reais. Existe raiz de números negativos nos números reais. Então, o fato de eu supor, olha só, o fato de eu supor que existe mais de uma raiz, no caso que existem duas raízes, me chegou a um absurdo, uma contradição. Eu encontrei o cara onde a derivada é zero, só que esse cara nem nos reais ele está. Essa é uma contradição. Né? Contradição. Ou absurdo, né? Portanto, f possui exatamente uma raiz. Que era o que nós queríamos demonstrar, tá? Tudo bem? Alguma dúvida? Então, observe que nesse exemplo nós usamos dois resultados importantíssimos até agora no nosso curso, tá? TVI, para mostrar que essa equação tem pelo menos uma raiz, mas o fato de nós supormos que ela tem mais de uma raiz nos levou a um absurdo, a uma contradição, tá? Mas usando o teorema de Rule, usamos o teorema de Rule, e nós acabamos de ver, tá?
Então, portanto, essa função não pode ter mais de uma raiz. Ela tem que ter exatamente uma raiz, que foi a raiz que o TVI nos garantiu que existe. Alguma dúvida, gente? Não? Então vou passar. Olha o próximo exemplo. Verifique se essa função aí, ó, x ao cubo, menos x ao quadrado, menos 6x mais 2, definida no intervalo 0 e 3, satisfaz as três hipóteses do teorema de Rule. Caso satisfaça, determine os valores C correspondentes à conclusão do teorema. Então, eu tenho que verificar para aquela função as três hipóteses. Tem que ver se essas três hipóteses são válidas para aquela função. E, além disso, se for válida, eu tenho que verificar esse C. Quanto que vale esse C aqui que o teorema me garante que existe? Tá bom? Vamos verificar essa. A função é... Qual é a função mesmo? Bota lá para a gente, por favor. É x ao cubo menos x ao quadrado menos 6x mais 2. E o intervalo em questão é intervalo 0 e 3. Tá? Então, vamos lá. Para a gente verificar as hipóteses do teorema de Rule, eu tenho que verificar se ela é contínua no aberto. Desculpa, contínua no fechado, 0 e 3. Se ela é derivável no aberto, 0 e 3. E se a imagem do 0 e do 3 são iguais. Certo? É claro e óbvio, evidente, que aqui nós já sabemos que essas funções elementares que nós trabalhamos são funções contínuas e deriváveis. Então é só citar. Essa função é uma função contínua e derivável por quê? Porque ela é polinomial, uma função elementar. Então, como f é polinomial, então f é contínua no fechado 0 e 3 e derivável no aberto 0 e 3. E ainda nós temos o seguinte, ó. Quanto é a imagem de 0 pela função f? 0, 0, 0, 2. Quanto é a imagem de 3 pela função f? 8 menos 2, 6. Menos 6 vezes 2, menos 12. 6 Eu olhei para esse 2 e estou substituindo 2 aqui. É 3, desculpa. 3 ao cubo, 27. 3 ao quadrado, 9. Né? 6 vezes 3, 18. 27 menos 9 dá 18. 18 menos 18 dá 0. 0 mais 2 dá 2. Então, isso significa... Esses dois aqui implica que f de 0 é igual a f de 3. Tudo bem? As hipóteses do teorema estão satisfeitas? Sim. Então, agora é encontrar esse C. Né? Então, vamos encontrar esse C. Quem é aquele C? É o C que faz a derivada ser nula. Quem é a derivada da função f? A derivada de f é 3x ao quadrado menos 2x menos 6 mais 0 não precisa, né? Só menos 6. Alguma dúvida? Então, eu tenho que encontrar o C, que quando eu substituo aqui, isso vai dar 0. Então, vamos ver quando que isso dá 0. Então, eu tenho que resolver essa equação quadrática aqui, né? A função de produto vai dar complicado, né? Isso aí vai ser difícil. Vou calcular o discriminante. Isso vai dar menos 2 ao quadrado, menos 4 vezes 3 vezes menos 6. Isso vai dar 4 mais 12 vezes 6 dá 72, dá 76. Tá certo?
Então, x vai ser menos o menos 2, mais ou menos a raiz de 76, sobre 2 vezes 3. 76 era por 4, por 2, que dá 38, dá por 2, dá 4 vezes 19, né? Isso aqui dá 2 mais ou menos raiz de 4 vezes 19. 4 vezes 19, 76, né? 36, 4, 7, tá. Dividido por 2 vezes 3, que dá 6. Então, x é 2 mais ou menos raiz de 4 é 2, raiz de 19 não tem, fica aqui dentro, sobre 6. Simplificar tudo por 2, aqui vai ficar 1, mais ou menos, que esses 2 somam, fica 1, então vai ficar só raiz de 19 sobre 3. Então, esses são os possíveis valores de C. Tudo bem? Resolvi a equação quadrática. Agora você tem que ter só um pouquinho de cuidado. Porque observa que eu tenho um C aí positivo e um negativo. Sim ou não? O positivo, 1 mais raiz de 19 sobre 3, ele está no intervalo 0 e 3? Está. Tá bom? Porque raiz de 16 é 4, raiz de 25 é 5, né? Então 19 está entre 4 e 5. É um número entre 4 e 5. Quando eu somo com 1 e divido por 3, ele está entre 0 e 3. Então a raiz positiva está entre 0 e 3, mas a negativa não. Entendeu? Entendeu? Se eu pegar 1, o meu C ele pode ser 1 mais raiz de 19 sobre 3, e pode ser 1 menos raiz de 19 sobre 3. São as duas raízes que nós acabamos de encontrar. Esse aqui, ele pertence ao intervalo 0 e 3. Porque raiz de 19 é um número entre 4 e 5. Quando eu pego um número entre 4 e 5, somo com 1 e divido por 3, esse número vai estar entre 0 e 3. Certo? Agora, esse número aqui, 1 menos o número entre 4 e 5 sobre 3, vai ser um número negativo. Então, ele não pertence ao intervalo 0 e 3. Certo? Então, como ele não pertence ao intervalo 0 e 3, eu esqueço ele. Ele não atende, ele não satisfaz o teorema de Rule. Ok? Então, vou trabalhar só com esse. Tudo bem? Não vou trabalhar não, já encontrei, né? Era isso que eu queria. Eu queria encontrar o C que atende o que o teorema de Rule nos diz, tá? Então, é esse camarada. Alguma dúvida? Então, de novo, o que eu fiz para resolver esse problema? Eu verifiquei, né? Só citar que a função é contínua e derivável, nesse caso porque ela é polinomial, e verificar se as imagens dos extremos do intervalo são iguais, que são as hipóteses do teorema. Se você satisfaz as hipóteses, o teorema te garante que vai ter um cara em que faz com que isso aqui aconteça. Para que isso aconteça, eu derivei a função e igualei a zero. Derivada da função igual a zero. Resolvi a equação, caiu numa quadrática, resolvi, encontrei 2 possíveis valores para C. Para C. Só que o de baixo não satisfaz o teorema de Rule, porque ele não pertence ao intervalo que nós estamos trabalhando. Então, sempre tem que verificar essa questão do intervalo. Tudo bem? Tá? Olha, eu tenho mais 2 exemplos aqui sobre o teorema de Rule. Tenho esse aí dos corredores e tenho esse último aqui. Eu vou fazer o último, tá? Se der tempo, depois eu faço o dos corredores. Mas é bem interessante esse problema dos corredores. Diz assim, ó. 2 corredores começam uma disputa de corrida ao mesmo tempo e terminam empatados. Mostra que em algum instante durante a corrida eles correm com a mesma velocidade. Então, se os caras partiram no mesmo instante e chegaram empatados, em algum momento durante a corrida eles têm que ter a mesma velocidade. Isso faz bastante sentido, né? Porque vamos supor que um sempre corresse em uma velocidade maior que o outro. Então, esse primeiro ganharia.
Então, se eles chegaram empatados, significa que em algum momento as velocidades vão ser iguais. Pode ser que seja em mais de um momento? Pode, mas em pelo menos um momento eles estão empatados. Como é que a gente mostra isso, né? Aí dá para usar o teorema de Rule, né? É porque tem muita coisa, ela é bem interessante essa questão. Eu vou fazer, né? Já que eu li, deixa eu fazer. A gente vai fazer assim, ó. Eu vou considerar duas funções de t, função do tempo, tá? A função f e a função g, tá? Essa f é a função que me dá a posição em cada instante do primeiro corredor. E a g é a função que me dá a posição em cada instante do segundo corredor. Tudo bem? Bom, eu posso, sem perda de generalidade, supor que essas funções são contínuas e deriváveis. No seguinte intervalo, no intervalo de instante inicial, que eu vou chamar de TF, no instante T0 e no instante final, que eu vou chamar de TF. Tudo bem? Então, vou supor que elas são contínuas nesse intervalo fechado e derivável nesse intervalo aberto, né? Já que para cada instante eu tenho uma posição, então faz bastante sentido supor isso. Ok? Então observem que f de t0 é igual a g de t0 e f de tf é igual a g de tf. Ou seja, as posições dos dois corredores no início e no final são iguais. Tudo bem? A posição do primeiro no instante inicial é igual à posição do segundo. E a posição do primeiro no instante final é igual à posição do segundo, porque eles terminaram empatados. Alguma dúvida até aí? Aí agora eu vou definir a seguinte função. Olha, eu já sei, já supus que elas são deriváveis e contínuas, tá? Agora eu vou pegar a seguinte função, a função h de t, que é a diferença entre essas funções. É a f de t menos a g de t. Como a f e a g são deriváveis e contínuas, a h também é. Porque se eu opero duas funções deriváveis e contínuas, o resultado é uma função derivável e contínua. Tudo bem? Então, a h é derivável e contínua nesse intervalo. E, além disso, h de t0. Quem é h de t0? H de t0 é f de t0 menos g de t0. Só que f de t0 e g de t0 não são iguais? Então, isso aqui vai dar zero. E quem é h no instante final? Tf é f de tf, instante final, menos g de tf no instante final. Mas como f de tf e g de tf são iguais, então essa diferença dá zero. Estou subtraindo duas coisas iguais, isso aqui dá zero. Então, eu acabei de concluir que a posição de h no instante t0 é igual à posição... h de t0 é igual a h de tf, que é zero. Tudo bem? Então, olha só que legal. F e g são deriváveis e contínuas. Portanto, h é derivável e contínua. Se h é derivável e contínua e h de t0 e h de tf são iguais, Rule me diz que existe alguém nesse intervalo, tal que a derivada de h nesse cara é zero. Não é isso que ele diz? Então, por Rule, então, Rule me diz que existe um certo C no intervalo T0 e TF, tal que, tá? Então, a derivada de H no ponto C é zero, tá bom? Então, mas quem é a derivada de H no ponto C? Como a derivada de H como H é F menos G, então a derivada de H é a derivada de F no ponto C menos a derivada de G no ponto C, igual a zero. E, portanto, a derivada de F no ponto C é igual a derivada de G no ponto C. O que isso está me dizendo? A derivada da função posição é o que, gente? Velocidade. Então, isso me diz que a velocidade do primeiro corredor no ponto C vai ser igual à velocidade do segundo corredor no ponto C. Então, vai ter pelo menos um ponto
no intervalo T0 e TF, tal que as velocidades desses caras são iguais, tá? Então assim a gente mostra que esses dois corredores em algum momento vão correr a mesma velocidade. Tudo bem? Tá? Mas vamos focar nessa última, que essa última é importante, tá? Olha só. Considere essa função aí, ó. A função 1 menos x elevado a 2/3. Olha o que ele pede. Mostre que f de menos 1 é igual a f de 1. Mas que não existe um número c entre menos 1 e 1, tal que a derivada desse número é 0. Esse fato contradiz do teorema de Rule? Justifique, tá? Eu coloquei essa questão na prova do ano passado, se não me engano, ou do ano retrasado. Aí eu trouxe aqui para vocês verem como ela é bonitinha, tá? É bem simples, mas é bonitinha e mostra uma possível contradição do teorema de Rule, mas, como a gente vai ver, não é contradição. Olha só, a função é essa, f de x igual a 1 menos x elevado a 2/3. Tá? Eu quero verificar, primeiro, verifique que f de menos 1 é igual a f de 1. Será que isso aqui é verdade? Vamos ver. Quanto que é f de menos 1, gente? É 1 menos o menos 1 elevado a 2/3, tá? 2/3, gente, eu posso escrever assim, ó. Raiz cúbica menos 1 ao quadrado. Sim ou não? Tá bom? Menos 1 ao quadrado dá 1. Raiz cúbica de 1 dá 1. 1 menos 1 dá 0. Então isso aqui dá 0. E f de 1 é 1 menos 1 elevado a 2/3, que já é imediato, né? Isso aí dá 0. Então acabamos de mostrar que esse é igual a esse, porque ambos são iguais a 0. Alguma dúvida até aí? Ok? Tá. Então o primeiro passo já foi. Qual é o segundo passo? É verificar que não existe nenhum c no intervalo menos 1 e 1, tal que a derivada desse c é 0. Né? Vamos verificar isso. Quem é a derivada dessa função f? Derivada de 1 é 0. Derivada de menos x elevado a 2/3. 2/3 cai, vai ficar menos 2/3 vezes x elevado a 2/3 menos 1. Ok? Então vai ficar menos 2/3 vezes x elevado a menos 1/3. Certo? Como aquele menos ali no expoente, então a derivada vai ficar menos 2/3 vezes x elevado a 1/3, né? Troca o sinal. Então, essa daqui é a derivada da função. Tudo bem, gente? Alguma dúvida até aí? Agora, tenta encontrar a raiz dessa equação. Tenta encontrar a raiz dessa equação aí, ó. Faz assim, ó. F' de x, porque eu tenho que encontrar um c que zera a raiz, né? Que zera a derivada. Então, eu tenho que encontrar a raiz da derivada. F de x igual a 0. Só que f de x é menos 2/3 raiz x elevado a 1/3, né? Pode ser raiz cúbica de x também, não tem problema. Igual a 0. Qual é o valor de x que quando você substituir aqui, esse quociente vai zerar? Não tem. Não existe. Eu poderia até pegar esse denominador, passar multiplicando, vai ficar um negócio do tipo menos 2 igual a 0. Absurdo. Então, não admite raiz ou solução, né? Essa equação não admite solução. Portanto, não tem nenhum c entre menos 1 e 1 que faz com que essa derivada dê 0. Tudo bem? Agora preste atenção. Preste bem atenção agora. Por que isso não contradiz, ou por que isso contradiz o teorema de Rule? Será que isso contradiz mesmo? Porque, o que o teorema de Rule nos diz? Função contínua. Essa função
é contínua em menos 1 em 1? É. Ele mandou a gente verificar que essas imagens são iguais. De fato, elas são iguais. E a gente viu que não existe esse cara. Por que não existe esse cara? Você tem que pensar assim, olha. Um teorema, eu acabei de demonstrar o teorema. Um teorema demonstrado é verdade absoluta. Ele sempre vai funcionar. Se para essa função não funcionou, é porque ele não está atendendo alguma das hipóteses. A primeira ele está satisfazendo? Tá. A terceira também? Então, por exclusão, ele não está satisfazendo a segunda hipótese. Mas vocês conseguem identificar por que ele não está satisfazendo a segunda hipótese? Alguém consegue identificar por que essa função 1 menos x elevado a 2/3 não satisfaz a segunda hipótese do teorema de Rule? Eu ouvi um cochicho interessante ali. Diz lá, você que está de boné, diz lá. O que você pensou? Se o quê? Aonde vai zerar? Aqui? Aqui? Na verdade, isso aqui eu tentei resolver essa equação, né? Então, a conclusão foi a seguinte: eu nunca vou conseguir um x, tal que quando a gente substitui aqui esse x, isso vai dar zero. Então, na verdade, eu estou dizendo que essa equação ela não admite solução. Isso significa que aquele c do teorema de Rule não existe aqui. Por que ele não existe? Ele não existe porque alguma das hipóteses do teorema não está sendo atendida pela função. Aí a gente viu, essa função é contínua? É. As imagens dos dois extremos é a mesma? É. Então, por exclusão, só essa hipótese não está sendo satisfeita. Aí a minha nova pergunta é, por que essa hipótese, no intervalo menos 1 em 1, cuidado, intervalo menos 1 em 1, por que essa hipótese não é satisfeita por essa função? Essa é a minha pergunta. Dá uma dica. Olhem para cá também, ó. Perfeito. Porque essa função não está no domínio da derivada dela. Porque essa função ela não é derivável em zero. O zero não está no domínio da derivada. O zero está no domínio dessa função, da função original. Mas ele não está no domínio da derivada. Se ele não está no domínio da derivada, significa que essa função não é derivável em zero. E o zero não está no intervalo menos 1 em 1? Então, está satisfazendo a segunda hipótese? Não, essa função não é derivável em todo o intervalo menos 1 em 1. Por isso que o teorema de Rule não está sendo quebrado. Tudo bem? Para você usar um teorema, você tem que garantir que a função está atendendo todas as hipóteses do teorema. E essa função não está atendendo todas as hipóteses do teorema de Rule. Alguma dúvida? Não? Beleza, gente. Então, vamos para o próximo. Agora, vamos falar de TVM agora, tá? Vamos falar do teorema do valor médio. É um outro teorema importante, é o mais importante da aula de hoje. A gente vai usar o teorema de Rule para a gente chegar ao teorema do valor médio, tá bom? Olha só, o teorema do valor médio nos diz o seguinte, ó. Seja f uma função que satisfaz as seguintes hipóteses. Parece muito com as hipóteses do teorema de Rule, mas a terceira hipótese não precisa. Olha só, a função ela tem que ser contínua no intervalo fechado AB, ela tem que ser derivável no intervalo aberto AB. Se ela for contínua no fechado e derivável no aberto, então com certeza vai ter alguém, um C, no intervalo AB, tal que a derivada da f é igual, a derivada da f no ponto C é igual àquele quociente, f de b menos f de a sobre b menos a. Ou de modo equivalente, se eu pegar o b menos a ali do denominador e passar multiplicando, eu posso dizer que f de b menos f de a é igual a f' de c vezes b menos a. É uma maneira equivalente de escrever.
Tá bom? Então deixa eu colocar aqui este teorema importante, tá? TVM. Então, se F for contínua em AB fechado, e se F for derivável em AB aberto, então o TVM me diz que existe alguém no intervalo AB, tal que a derivada desse alguém pela função f vai ser o seguinte quociente: f de b menos f de a sobre b menos a. Tudo bem até aí? Vamos tentar entender o que esse teorema está nos dizendo. Vou desenhar o gráfico de uma função aqui, ó. Pega esse gráfico aí. Esse aqui é o gráfico da função f no intervalo AB. Tudo bem? Gente, o que é esse quociente aqui? F de b menos f de a sobre b menos a. Olha para esse gráfico. F de b menos f de a sobre b menos a. Quem é f de b menos f de a? É essa diferença bem aqui. Sim ou não? Esse tamanho bem aqui, ó. Certo? Quem é b menos a? É esse tamanho bem aqui, ó. Então, quem é f de b menos f de a sobre b menos a? Esse pedaço sobre esse, a gente já falou várias vezes. Ele é o quê? Muito bem. Ele é o coeficiente angular da reta que passa por esses dois pontos aqui, ó. Que é a reta secante, ó. Tudo bem? Vou pegar tangente desse ângulo, cateto oposto sobre cateto adjacente. Certo? Que é o coeficiente angular da reta, que é a tangente desse ângulo. Alguma dúvida até aí? Sim ou não? Tá. Então, imagina que você tem a reta secante aqui e o coeficiente angular dela é esse. Agora vamos interpretar o que esse teorema me diz. Nessas condições, vai ter alguém no intervalo AB, tal que a derivada da função nesse alguém vai ser igual ao coeficiente angular da reta secante nos pontos A e B. Bom, o que é a derivada da função em um ponto mesmo? Coeficiente angular da reta tangente. Então, o que isso está querendo dizer? Está querendo dizer o seguinte, ó, que vai ter algum ponto no intervalo AB, tal que o coeficiente angular da reta tangente ao gráfico da função nesse ponto é igual ao coeficiente angular da reta secante. Isso significa que se duas retas têm o mesmo coeficiente angular, essas retas são paralelas. Então vai ter alguém aqui, ó, vamos pegar mais ou menos por aqui assim, ó. Vai ter um camarada aqui cujo coeficiente angular da reta tangente a esse gráfico, passando por esse ponto, deveria tocar aqui, mas tudo bem, vai ser o mesmo que o coeficiente angular da reta secante passando pelo A e pelo B. Ou seja, essas duas retas são paralelas. É isso que nos diz geometricamente o TVM, Teorema do Valor Médio. Alguma dúvida? Sim ou não?
Vamos lá. Demonstração. Vamos fazer rapidinho para a gente poder resolver alguns exercícios ainda, tá? Primeiro, vamos escrever a equação da reta secante. Tá? Vamos escrever a equação da reta secante, tá? Chamar a reta secante de S de x, por exemplo. A gente já sabe que quando a gente quer escrever a equação de uma reta, a gente pode usar a seguinte relação, né? F do ponto mais o coeficiente angular vezes x menos o ponto. Não é isso? Tá bom? Quando eu quero escrever a equação de uma reta que passa por um ponto ou por dois pontos, eu posso pegar a imagem de qualquer ponto mais o coeficiente angular da reta vezes x menos o ponto, né? A equação fundamental da reta. Então, S de x vai ser igual ao quê? Vou pegar, no lugar de f de p, eu vou pegar o f de a mesmo, tá? Então, f de a mais o coeficiente angular da reta secante. A gente já viu que o coeficiente angular da reta secante é isso. Eu vou só substituir direto, tá? F de b menos f de a sobre b menos a vezes x menos p, que no caso vai ser x menos a. Essa é a equação da reta secante. Tudo bem até aí? Tudo bem? Tá. Agora eu vou definir o seguinte, ó. Vou definir a seguinte função. Vou chamar a função h de x como sendo a diferença entre a função f de x e a secante de x. A secante que passa pelo a e b que eu estou chamando s de x. Tudo bem? Vou pegar essa função, tá? Note que como f é contínua em AB e derivável em AB aberto, então H também o é. Tudo bem? Se a função f é contínua e derivável no intervalo AB, como diz as hipóteses do TVM, a função h, que eu estou falando ser h igual a f menos a secante, também vai ser contínua e derivável. Por quê? Porque a f é contínua e derivável e a s, que é secante, é uma reta. Uma função polinomial do primeiro grau é contínua e derivável. Então, estou subtraindo duas funções que são contínuas e deriváveis, o resultado é uma função que é contínua e derivável. Ok? Tá? Então, beleza. Então, eu já sei que a função h é contínua e derivável. Tá? Além disso, eu tenho o seguinte, olha só, presta atenção. Quem é a derivada, qual é o valor de h no ponto A? Bora substituir. Vai ser o f de a menos o s de a. F de a menos o s de a. Concorda? Tudo bem? Mas quem é s de a? É quando eu pego x igual a e substituo aqui, ó, e portanto aqui. Quando eu faço a menos a, isso aqui vai dar zero. Tudo isso aqui vai para zero, então vai ficar o próprio f de a. Concorda? Então isso aqui vai ser f de a menos o próprio f de a, que é zero. Tá bom? E, além disso, quem é a imagem do ponto B pela função h? Bom, como h é a f menos s, então vai ser f de b menos s de b. Que vai ficar f de b menos... Agora, quem é s de b? Pega o x e substitui por b. Bota bem aqui, ó. B menos A. Esse B menos A vai cancelar com esse B menos A. Certo?
Então vai ficar assim, ó, f de A mais f de B menos f de A. Aí esse menos f de A com esse f de A cancela. Vai sobrar só o f de B. Então isso aqui vai dar f de B. E f de B menos f de B dá 0. Então olha só. Acabei de verificar que a função h, ela é contínua em AB fechado e derivável em AB aberto. E as imagens da função h nos pontos A e B são iguais, é a mesma. Eu estou fazendo com que essa função h atenda às hipóteses do quê? Do teorema de Rule. Agora eu vou usar o teorema de Rule. Tá? Então, por Rule, existe algum camarada C no intervalo AB aberto, tal que a derivada de h no ponto C é 0. Mas quem é a derivada de h? A derivada de h é a derivada de f menos a derivada de s. Tá? Então, isso aqui é a derivada de f no ponto C menos a derivada de s no ponto C igual a 0. Aí eu posso pegar essa derivada de C e jogar para cá. Tudo bem? Igual a 0. Então, isso significa que a derivada de f no ponto C vai ser igual... Gente, isso aqui é o coeficiente angular da função S. Coeficiente angular da reta S secante. Qual é o coeficiente angular da reta secante que a gente já falou? É esse quociente. Né? É f de B menos f de A sobre B menos A, que era o que nós queríamos demonstrar. Então, está demonstrado aí o teorema do valor médio também. Ok? A gente pegou a função secante, né, a reta que passa pelos pontos A e B, e encontramos um ponto no interior de AB, tal que a derivada da função nesse ponto é igual ao coeficiente angular da reta secante. Ou seja, aquela reta tangente é paralela à reta secante naquele ponto. Tá? Olha só, uma interpretação diferente do TVM é o seguinte, uma interpretação cinemática, digamos assim. Imagina que essa função, ela é a função posição de uma partícula em função do tempo. Então, no instante A, eu tenho a posição da partícula, que é f de A. No instante B, eu tenho a posição da partícula, que é f de B. Ok? O que é o coeficiente angular dessa reta, então? Da reta secante. Hã? Não, quase. Olha só, o coeficiente angular é esse quociente, né? F de B menos F de A sobre B menos A, certo? Da reta secante. Se essa função for a função posição de uma partícula, F de B menos F de A vai ser a variação da posição. B menos A vai ser a variação do tempo. Posição por tempo, velocidade. Mas aqui vai ser a velocidade nesse intervalo. Então vai ser a velocidade média. Presta atenção. Se essa função for a função posição de uma partícula, por exemplo, então o coeficiente angular dessa reta secante me dá a velocidade média dessa partícula nesse intervalo. O que o TVM está nos dizendo? Ele está nos dizendo que em algum momento, nesse intervalo, vai existir algum instante nesse intervalo, tal que, o que é a derivada da função posição mesmo? Velocidade instantânea. Então vai existir um instante em que a velocidade instantânea vai ser igual à velocidade média. Essa é a interpretação cinemática do TVM. E é muito, muito, muito importante essa interpretação. Então, se você tem um móvel, uma função que mede a posição de um móvel em função do tempo para cada instante t, então o TVM te diz que em algum momento naquele trajeto a velocidade instantânea vai ser igual à velocidade média. Por exemplo, eu saí daqui para Castanhal com uma velocidade média de 80 km por hora. Significa que em algum momento, pelo menos
Em um instante, durante esse trajeto daqui para Castanhal, eu tive que atingir a velocidade instantânea de 80 km por hora. Eu não tenho como sair daqui e chegar em Castanhal sempre abaixo de 80 km ou sempre acima de 80 km por hora e obter como resultado da velocidade média 80 km por hora. Não tem como ficar acima ou abaixo. Vai ter um instante em que essas velocidades vão ser iguais. Tudo bem? Alguma dúvida? Não? Essa interpretação é muito importante, tá, gente? Vamos resolver alguns exemplos agora. Olha só. Verifique as hipóteses do TVM para essa função aí, tá? A função x ao cubo menos x ao cubo menos x, no intervalo 0 e 2, tá? E determine os valores de C correspondentes à conclusão do teorema do valor médio, tá? Então a função é f de x ao cubo menos x, o intervalo é 0 e 2. Então a gente tem que primeiro verificar as hipóteses, é o que ele está pedindo. Vamos verificar as hipóteses. Quais são as hipóteses do TVM? É verificar se a função é contínua e derivável no intervalo. Ela é polinomial, então ela é, né? Então você vai escrever. Como f é polinomial, S nesse caso, né? Como f é polinomial, então f é contínua em 0 e 2, é o intervalo que a gente está trabalhando, e derivável em 0 e 2 aberto. Tá? Pelo TVM, vai existir um cara, pelo TVM, vai existir um cara, existe um C, no intervalo 0 e 2, tal que o quê? Tal que a derivada da função no ponto C vai ser f de B, que é 2, menos f de A, que é 0, sobre B menos A, 2 menos 0. Não é isso que diz o TVM? Não estou usando. Vai existir alguém no intervalo 0 e 2, tal que a derivada desse alguém é f de 2 menos f de 0 sobre 2 menos 0. Belezinha? Agora tem que resolver. Quem é a derivada da função f? É 3x ao quadrado menos 1. Então vai ficar 3c ao quadrado menos 1. Estou substituindo logo o x por c. Tudo bem? Isso aqui tem que ser igual a... Aí a gente tem que fazer essas contas. Tá? Quanto que é f de 2? É quando eu pego 2 e jogo aqui. 2 ao cubo dá 8. 8 menos 2 dá 6. Então aqui é 6. Tudo bem? Menos, quanto que é f de 0? Vai dar 0. Sobre 2 menos 0 dá 2. Tá? Então, 3c ao quadrado menos 1 vai ser igual a 6 menos 0, 6. 6 sobre 2, 3. Então, 3c ao quadrado vai ser igual a 3 mais 1, 4. Então, c vai ser igual a 4. C ao quadrado vai ser igual a 4 terços. Então, C vai ser mais ou menos raiz de 4 terços. Tudo bem? Então, qual é o C que vai atender o TVM? Mais raiz de 4 terços, porque o intervalo é esse. Aí você vai observar assim, ó, que menos raiz de 4 terços... ele não pertence ao intervalo 0 e 2. Tá bom? Então, o C, portanto, o C que eu queria é a raiz de 4 terços. Ou 2 sobre raiz de 3, né? Ou racionalizando, 2 raiz de 3 sobre 3. Fique à vontade de deixar como você quiser. Tudo bem? Então, esse é o C que a gente estava procurando, tá? Vou deixar o TVM aí no quadro.
Deixa eu ver aqui se dá para colocar aqui no GeoGebra para a gente ver essa função. Olha só, a função é essa aqui, ó, x ao cubo menos x. Só que eu estou definindo ela em 0 e 2, então vou mandar o GeoGebra cortar. Então, se 0 menor ou igual que x menor ou igual que 2, então x ao cubo menos x. Pronto. Está aqui a função. Aí agora eu vou traçar a reta secante que passa pelos pontos 0 e 2, tá? Então, é o ponto 0 e f de 0 e o ponto 2 e f de 2. Aqui. Eu vou pedir para ele traçar essa reta aqui, ó. Reta que passa pelos pontos A e B. Tudo bem até aí? Agora, eu vou colocar as coordenadas daquele ponto lá que eu encontrei, que é o C igual a raiz quadrada de 4/3. Então, o ponto aqui vai ser o seguinte, vai ser 4 sobre 3 elevado a meio, que é a raiz quadrada, né? E a f dele, deixa eu dar um copia e cola aqui, copiar, Ctrl C. E f dele aqui, né? F, Ctrl V. Espera aí que tá faltando um parênteses aqui. Agora. Tá aqui, ó. Aquele ponto C ali, ó. Agora eu vou pedir para o GeoGebra traçar a reta tangente ao gráfico dessa função, passando pelo ponto C. Então, clico na função e clico no ponto. Olha só as retas paralelas. Ok? Então, as retas aí são paralelas. Olha os coeficientes angulares dela aqui, ó. Essa reta aqui, ó, o coeficiente angular é 3. E a outra é menos 3x mais y igual a 0. Se eu passar o menos 3x para cá, então y vai ser igual a 3x. Então, mesmo coeficiente angular. Coeficiente angular da secante igual ao coeficiente angular da tangente nesse ponto C. Ok, gente? Alguma dúvida? Então, é isso que nos diz o TVM, tá? Vamos fazer mais um. Vai ter uma questão dessa na tua prova, já estou te dizendo. Treina. Tá? Olha só essa outra. Determine o ponto C que está entre 0 e 4, aberto, para o qual a reta tangente ao gráfico de f, nesse ponto, seja paralela à reta secante que passa pelos pontos 0 e f de 0 e 4 e f de 4. É exatamente o problema anterior. O que eu estou te pedindo é para usar o TVM. Tudo bem? Então, como é que a gente resolve essa? Então, a função, deixa eu anotar aqui, é f de x igual a x ao quadrado menos 5x mais 6. E o intervalo é o intervalo 0 e 4. Tá? Então, como é que a gente faz? Primeiro, vou citar, f é contínua em 0 e 4. E f é derivável. Escreve, não deixa de escrever. E derivável em 0 e 4 aberto. Tá? Então, pelo TVM, vai ter um camarada C, tal que a derivada da função nele vai ser igual a f de 4 menos f de 0 sobre 4 menos 0. Tudo bem? Alguma dúvida? Quem é a derivada da função? 2x, que vai ser 2c, menos 5. Ok?
Isso vai ser igual. Aí tem que calcular f de 4 e f de 0. O f de 0 é mais fácil, que vai dar 6. Aqui vai ficar menos 6 sobre 4. Agora, quanto que é f de 4? Né? 4 ao quadrado dá 16. 16 menos 5 vezes 4 dá 20. Mais 6. 16 mais 6 dá 22. Menos 20 dá 2. Né? Então, isso aqui dá 2. Tudo bem? Então, isso aqui vai dar 2c, vai ser igual a... O 5 está negativo e passa para lá. 2 menos 6 dá menos 4. Menos 4 sobre 4 dá menos 1. Isso aqui dá 4. Certo? Então, esse c, 2c é igual a 4, então c é igual a 2. Pronto, então esse c aí é igual a 2. O 2 está no interior desse intervalo? Tá, então ele satisfaz o TVM, tá bom? Então, bora colocar aqui no GeoGebra, só para a gente confirmar. De 0 a 4. 0 a 4. E a função é x ao quadrado. Menos 5x mais 6. Tá? Aqui é o ponto 0 e f de 0, tá ok. E aqui é o ponto 4 e f de 4 agora, né? 4 e f de 4. E o ponto C aqui, que era o que a gente estava procurando, é o ponto 2 e f de 2. E f de 2. Olha só, agora. Vendo aí? Então tá certo. Está aqui o gráfico da função, está aqui a reta secante que passa pelos pontos A e B, e está aqui o ponto que faz com que a reta tangente ao gráfico passando por ele seja paralela à reta secante. Ok? Beleza. Então vocês já estão craques no TVM. Tá? Isso aqui eu já falei, essa observação, né? Em geral, o teorema do valor médio pode ser interpretado como se dissesse que existe um número C no intervalo AB, no qual a taxa de variação instantânea é igual à taxa de variação média. Aquilo que eu falei para o caso da velocidade, né? Tem um instante em que a velocidade instantânea vai ser igual à velocidade média, tá? Vamos fazer mais esse aqui, olha. Suponha que f de 0 é 3 e que a derivada de f seja sempre menor do que ou igual a 5 para todo x. Quão grande f de 2 pode ser? Né? Quando ele pergunta quão grande que f de 2 pode ser, ele está querendo te perguntar o seguinte: qual é o valor máximo que o f de 2 pode assumir? Né? Então, olha o que ele me deu. Ele me deu f de 0, que é 3, e ele me deu a derivada da função sempre menor ou igual que 5 para todo x. Então, para todo x no domínio dessa função, a derivada é sempre menor do que ou igual a 5. Quero saber qual é o valor máximo, quão grande que f de 2 pode ser. Tá bom? Então, olha só. Ele me deu f de 0 e ele quer saber a respeito de f de 2. Então, eu vou pegar essa função e vou trabalhar no seguinte intervalo, no intervalo 0 e 2. Tudo bem? Ele está me dizendo que a derivada dessa função ela é sempre menor ou igual que 5 para todo valor no domínio dela. Se ele está me dizendo que a derivada dela é sempre menor ou igual que 5 para todo x, então significa que essa função é derivável para todo x. Concorda? Em particular, ela é derivável no intervalo aberto 0 e 2. E se a função é sempre derivável,
ela é contínua, porque a gente sabe que toda função derivável é contínua, mas nem toda função contínua é derivável, como é o exemplo da função módulo. Tá? Então, se ela é derivável, ela é contínua, e, portanto, ela é contínua em particular nesse intervalo. E aí eu já estou atendendo as duas hipóteses do teorema do valor médio. Tá? Então, f é contínua, 0 e 2, e f é derivável, 0 e 2. Tudo bem? Então, pelo TVM me garante que existe um C no intervalo 0 e 2, tal que a derivada da função nesse ponto C vai ser igual ao quê? F de 2 menos f de 0 sobre 2 menos 0. Tudo bem? Agora, f de 0 ele me deu, é 3. Então, eu vou pegar f, derivada desse ponto C, é igual a f de 2 menos 3 sobre 2. Alguma dúvida? Agora, observe o seguinte, a derivada da função é isso. A derivada da função no ponto C é isso. Só que eu sei que para qualquer x, a derivada é sempre menor do que ou igual a 5. Então, a derivada que é isso é sempre menor do que ou igual a 5. Pelo que ele me deu. Tudo bem? Então, vou trabalhar agora só nessa e na equação. Ó. Esse 2 passa multiplicando. Então, f de 2 menos 3 é menor ou igual que 10. Né? 2 vezes 5, 10. E esse 3 que está subtraindo, ele passa somando. Então, f de 2 é 10 mais 3, 13. Né? Então, f de 2 é menor do que ou igual a 13. Então, o valor máximo que f de 2 pode assumir é 13. Bem, esse é o maior valor que ele assume. Alguma dúvida? Não? Belezinha, tá? Belezinha. Olha só, deixa eu te mostrar esses dois corolários aqui do TVM. São corolários importantes, tá? E a gente vai usar isso aqui até quando a gente for falar de primitivação. Os corolários dizem o seguinte, olha, o de cima diz o seguinte, se você tem uma função em que a derivada dela é sempre 0, em um certo intervalo, então essa função tem que ser a função constante. Eu sei que se a função é constante, a derivada é sempre 0. Na verdade, esse corolário está me dizendo a recíproca dessa afirmação. Né? Se a derivada é 0, é sempre 0, então a função tem que ser constante. Não tem outra função cuja derivada vai ser sempre 0. Tudo bem? E o segundo corolário nos diz o seguinte, ó, se você tem duas funções em que as derivadas delas são iguais em um certo intervalo, então a diferença entre essas funções sempre vai ser a função constante. Então, esse segundo é bem interessante a gente perceber geometricamente o que ele está querendo dizer. Ele está querendo dizer o seguinte, ó. Eu vou demonstrar esses dois corolários na próxima aula. Hoje não vai dar mais tempo, tá? A demonstração deles é bem simples, tá? O segundo ele vem do primeiro. E primeiro a gente usa o TVM, tá? Na próxima aula eu demonstro. Mas deixa eu só te dizer a respeito do segundo. O primeiro já é meio que intuitivo, né? A única função em que a derivada é sempre nula vai ser a função constante. Isso faz um pouco de sentido. Agora o segundo, se você tem duas funções em que as derivadas delas em um certo intervalo é a mesma, é sempre igual, então a diferença entre essas funções é sempre constante. Né? Então o que ele quer dizer com isso? Ele quer dizer o seguinte, ó, imagina que você tem duas funções definidas em um intervalo AB aqui. Ó. Você tem duas funções aqui definidas no intervalo AB. Então, é uma função f e uma função g. Né? Então, eu vou pegar aqui uma função aqui assim, ó. E aí, essa daqui é a função f. Então, perceba, os coeficientes angulares das retas tangentes ao gráfico da função f, né, fazem mais ou menos esse trajeto. Né? Então, imagina em retas tangentezinhas ao gráfico dessa função aqui assim, né? Tudo bem? Aí eu estou dizendo que a derivada da f
é igual à derivada da G para todo mundo nesse intervalo. Então, se a derivada da f é igual à derivada da g nesse intervalo, significa que as retas tangentes ao gráfico da g se comportam de maneira totalmente igual às retas tangentes ao gráfico da f. Então, elas devem fazer esse mesmo percurso. Tudo bem? Como eu estou assumindo que essas duas funções assumem derivadas, né? Derivadas dessas duas funções existem, então essas funções elas são deriváveis e contínuas nesse intervalo. Então, a função g ela vai ser idêntico, o comportamento dela vai ser idêntico ao comportamento da função f. Só que o gráfico da g não precisa estar sobreposto ao gráfico da f. Ele pode estar, por exemplo, deslocado. Então, o gráfico da g pode fazer isso aqui assim, ó, mais ou menos. Ó. Mais ou menos, né? Então, como os coeficientes angulares das retas tangentes ao gráfico da f se comportam de maneira igual aos coeficientes angulares das retas tangentes ao gráfico da g, então, graficamente, parece que faz sentido, né? Então, o comportamento da f tem que ser igual ao comportamento da g. E com isso, a diferença entre essas duas funções é constante. Essa diferença aqui vai ser, para todo ponto no intervalo AB, vai ser sempre a mesma. Tá? É isso que esse corolário está querendo dizer. E aí a gente vai ver a importância desse corolário mais à frente, quando a gente estiver introduzindo o conceito de integral, tá bom? Mas por enquanto é isso. Alguma dúvida, gente? Não? Estudem e até a próxima, tá? Boa prova sexta-feira. Valeu!